Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Estamos começando mais um Conversa com Analista. Vamos falar hoje sobre o mercado de carnes com o nosso consultor de Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Já dando bom dia para o Fernando. Tudo bem, Fernando? Bom dia a todos. Muito assunto para a gente conversar hoje no mercado, está pegando fogo mesmo. É verdade. Antes de mais nada, digo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal Safras TV no YouTube, inscreva-se, ative as notificações todos os dias. Temos um vídeo novo aqui no nosso canal. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, todas as informações sobre o agronegócio estão lá, inclusive as informações, podemos dizer assim, bombásticas no mercado de carnes, que teve um carnaval movimentado pelas notícias da possibilidade de um caso de vaca louca no Pará, que acabou se confirmando, e isso acaba trazendo muitas consequências. Assim, eu imagino no mercado de carnes, quem sabe tudo disso é o Fernando. E ainda temos para conversar sobre é, os casos de gripe aviária, influenza, né, que está atingindo países da América do Sul, atingindo a Argentina e Uruguai, e como o Fernando disse, está batendo na nossa porta. Fernando, o mercado com certeza teve uma quarta-feira de cinzas, eu imagino que seja uma quarta-feira de cinzas de ressaca, mas não pelos motivos de festas carnavalescas, né? Mas por essa notícia que abala o mercado de carnes, porque essa doença que tem o nome de encefalopatia espongiforme bovina, que a gente conhece como mal da vaca louca, movimenta esse mercado de carnes, de carne bovina, né, Fernando? Exatamente. Desde domingo à noite, já tem esses rumores de que a investigação estava em andamento, de um possível caso de EB numa propriedade no Pará. Então, as informações foram surgindo, o mercado foi juntando as peças do quebra-cabeça. E segunda e terça-feira era feriado, era um dia sem mercado, né, sem mercado futuro. Então, o que se sabia é que quarta-feira, quando esse mercado abrisse às 13 horas, ele ia derreter, ele ia desabar. E foi exatamente o que aconteceu. Tá? Na B3, o movimento de queda foi muito agressivo, muito contundente, tanto que o limite de oscilação máximo permitido foi acionado para segurar essas perdas, para a queda não acontecer ainda de maneira mais agressiva. O grande problema é que, em casos da doença, quando são relatados casos típicos ou atípicos, o Brasil, por acordo com a China, suspende voluntariamente as exportações de carne bovina. Então, esse é o grande transtorno. A China deixa de comprar carne bovina brasileira, esse que é o nosso grande mercado, absorve aí mais de 50% do volume que o Brasil exporta. Então, basicamente, tem um peso enorme na formação de preços, na nossa composição de dia a dia de mercado. Básica, e o mercado que se fecha instantaneamente é a China, mas outros mercados também se fecham, ou como é que funciona, Fernando? Isso varia de acordo com cada país efetivamente, né? O único que tem esse gatilho realmente é a China. Da última vez, em 2021, a Arábia Saudita chegou a fechar por um tempo, chegou a embargar a carne bovina brasileira, mas sem consequências tão graves, né? Nós não temos um outro player com a capacidade que a China tem hoje. Só para dar uma noção para quem está nos acompanhando, tá? O Brasil vendeu em torno de 13 bilhões de dólares em carne bovina ano passado. Desses 13 bilhões, 7,9 foram de vendas realizadas com destino à China. O outro Sim, mercado, nosso segundo colocado, é os Estados Unidos, que não chega a 1 bilhão de dólares em termos de receita em 2022. Então a China tem um peso enorme. sim. Então não precisa nem perguntar se o mercado brasileiro vai encontrar outros mercados onde colocar essa carne que não vai para a China, porque é um monstro comprador de carne do Brasil, então realmente o efeito é imediato e para os leigos, né? O que acontece é que o Brasil não exportando esses volumes que acaba exportando ao natural, acaba sobrando mais carne no nosso mercado interno e é por isso que os preços desabam, né, Fernando? É exatamente isso. E tem outros aspectos também, né? A indústria ela precisa rearranjar suas escalas de abate. Ela já tem uma programação definida. A indústria ela já tem as escalas ali definidas para atender um determinado período. Quando surge esse tipo de variável imprevisível, ela tenta empurrar essas escalas o máximo possível
e deixa de atuar na compra de gado, ela deixa de oferecer preços ali na compra no balcão, então ela segura aí a sua atividade, ela vai segurando. Então você reduz também a demanda por boi gordo no mercado interno. Ficam só essas indústrias que atendem outros mercados e também a indústria focada em atendimento ao mercado doméstico. Então, né, o mercado muda completamente. E no curto prazo, Fernando, queria que tu colocasse, dando um exemplo de preço que a gente tem no mercado do boi gordo neste momento, e para quanto que a gente já deve virar essa semana de queda? Aproximadamente assim que tu imaginas, que eu imagino que o mercado também esteja meio que nominal, tentando se achar, né? Tentando se encontrar as pontas compradora e vendedora, demora um pouquinho com um caso desses, né? Sim, poucos negócios durante a semana, pouquíssimos negócios. Já seria uma semana pouco fluida em função do feriado, mas depois disso, então, travou de vez. Mas as indústrias que estão abrindo preço nesse momento estão abrindo em patamares bem mais baixos. Na região norte, por exemplo, na sexta-feira passada, em Rondônia, nós tínhamos negócios entre 230 e 235. Hoje a indústria que atua ali na região já está colocando preços a 220. Pará também, o mercado estava trabalhando ali a 230, 235, Pará o epicentro, né, desse caso de E e B esse ano, e basicamente também estou trabalhando agora a 220. Mato Grosso de 250, 255 para 240. São Paulo a gente tira o bônus de animal padrão China, que fazia os negócios chegarem até 300, e agora as negociações, as indicações de preço estão girando entre 270 e 275. Então, teve uma queda substancial, já o mercado já reagindo a esse cenário sem a presença da China no mercado por um determinado período de tempo. Certo, a gente já estava vendo desde ontem, desde quarta-feira à noite, notas, né, do governo federal se mexendo para tentar, é claro, fazer o possível para atenuar o impacto disso e reverter e resolver os problemas e ir adiante, né? Como é que tu acha que vai ser o desenrolar desse caso, primeiro a curto a médio prazo, Fernando? Como é que se desenrola isso aí, essa questão da China? Quando é que esse mercado pode reabrir? Como é que funciona isso? Bom, basicamente agora nós estamos esperando os laudos do laboratório de referência da OIE lá no Canadá. Ele vai mandar essas contraprovas para cá, vai determinar se o caso é atípico ou típico. Provavelmente, pelas características do animal, será um caso atípico. Vai ser um caso atípico, um caso que não envolve riscos de contaminação a outros animais, tampouco a seres humanos. Então, dos males, o menor, né? E outro aspecto é que depois disso, o Brasil reúne toda essa documentação, todos esses laudos técnicos, e envia para as autoridades chinesas, e aí sim elas vão dar o aval para a retomada das exportações de carne bovina do Brasil. Em 2019, nós tivemos um embargo, o embargo durou 2 semanas aproximadamente. Em 2021, nós também tivemos um embargo e durou 100 dias. Essa que é a grande questão. Quem determina o prazo quem vai determinar essa retomada das compras é a China. O Brasil voluntariamente fecha as exportações, a China que determina quando que elas vão ser retomadas. Esse que é o grande X da questão. Quando que a China vai dar esse aval para voltar essa compra de carne do mercado brasileiro. E com relação aos chineses, com todo respeito aos chineses, sempre, é claro, mas comercialmente é uma coisa que acaba sendo meio incerta, né? Depende de uma série de fatores e é uma incógnita que o mercado brasileiro vai ter que conviver por algum tempo, incerteza, né? E incerteza não é bom para os negócios, né? Exatamente isso. Lógico, ao que tudo indica, pelas condições de mercado que nós temos hoje, uma dinâmica diferente do que nós tínhamos lá em 2021, tendência é que o embargo seja um pouquinho mais curto na comparação com aquele ano. Em torno de 10 a 20 dias aproximadamente. Mesmo assim, já é o suficiente para gerar transtornos dentro do mercado brasileiro. Daqui até lá, vai operar em meio a muitas incertezas, a muitas instabilidades. O mercado realmente fica muito agitado nesse tipo de ambiente. E hoje, na quinta-feira, por exemplo, o mercado precificou essas notícias no futuro, né, no mercado futuro, de que o governo acredita que esse embargo vai durar menos. Precificou também as informações que os frigoríficos ofereceram que acreditam que o embargo vai durar menos. Tá? Então, tudo isso fez com que os mercados futuros devolvessem um pouquinho da queda dos preços de quarta-feira
no decorrer dessa quinta, mas ainda é muito cedo, ainda precisa realmente da chegada desse laudo técnico do Canadá, precisa também da confirmação aí das entregas desse material para a China, para aí sim a China determinar quando que o Brasil vai retomar essas exportações. Fernando, não sei se eu estou errado, mas em relação aí a pecuaristas, né, frigoríficos exportadores que com certeza estão num momento difícil, né, vendo essa situação. Se nós temos esse problema, os chineses do lado de lá também têm problema, porque eles são grandes consumidores, grandes compradores, e não é assim para achar de um dia para o outro um mercado que oferte tanto e com a qualidade que o Brasil oferta. Então, com certeza, os chineses do lado de lá também vão tentar, de certo modo, acelerar dentro do possível esse retorno a uma normalidade, não te parece, Fernando? Isso joga a favor do Brasil também. O Brasil está num momento de expansão produtiva dentro do ciclo pecuário, tem uma maior capacidade produtiva agora em 2023. Convivemos com a maior oferta de animais de reposição, maior descarte de matrizes, e diferente dos nossos grandes concorrentes, Estados Unidos, União Europeia, Argentina e Uruguai, atravessam por problemas em seus rebanhos. Por motivos diferentes, logicamente, mas estão num processo inverso, estão num processo de menor capacidade produtiva. Então, isso também joga a favor do Brasil e oferece realmente essa perspectiva de um prazo mais curto para esse embargo se desenrolar, se resolver. Tá? Mas aí também, realmente, o grande ponto desse acordo é que nós vamos depender aí da posição chinesa e como que ela vai reagir a esse quadro. Então, é, o problema mesmo é como esse acordo foi montado, em que dá todas as condições da China de determinar quando e como ela vai retomar essa compra de carne bovina brasileira. E tem pressão de baixa nos preços ao pecuarista, e naturalmente isso também a gente deve ver na ponta do consumidor, né, Fernando? Em menor proporção, mas sim, vai ter reflexo também a formação de preços aqui no mercado interno, no mercado da carne, e pode inclusive afetar a formação de preço das proteínas concorrentes, da carne suína e da carne de frango. Né? Então, é uma lógica de mercado bastante simples. Né? Carne bovina é a carne preferida da população brasileira. Se ela começa a cair de preço, se torna mais acessível, a população volta a consumir essa que é a proteína de preferência e vai deixar de lado o consumo das outras proteínas. Bom, Fernando, vamos falar um pouco sobre, sobre a avicultura, que também está movimentada pelos casos de influenza. A gente tem casos na Argentina, no Uruguai, chegando perto da gente, né? Além de outros países também atingidos, Fernando. Como é que está esse mercado convivendo com isso? Aqui internamente no Brasil, em relação às nossas negociações externas, tudo. Bom, o MAPA, as secretarias de agricultura dos estados, os órgãos competentes estão reforçando a fiscalização em relação à influenza aviária. É natural que isso aconteça. Temos um caso, por exemplo, no Uruguai, que foi reportado na semana passada a 160 quilômetros da fronteira com o Brasil. Então, a proximidade é grande, né? Então, realmente, esse alerta é muito importante. Mas também não há motivos para pânico, por algumas questões que eu vou explicar aqui. Primeiro, se houver reportes de influenza aviária aqui no Brasil, acontecerem relatos da doença, se acontecer em aves selvagens, o Brasil não vai perder o status sanitário e não vai sofrer consequências do ponto de vista de mercado. Tá? Aves selvagens não representam impossibilidade de exportar carne de frango. Tá? Agora, se acontecer, por exemplo, em granjas comerciais, aí começam a aparecer problemas maiores. Por exemplo, foi relatado um caso, hipoteticamente, numa granja comercial aqui no Brasil. Pega num raio de 10 quilômetros e essa região não pode exportar ali nesse raio de 10 quilômetros da granja onde ocorreu o caso. Mesmo assim, não envolve o território brasileiro inteiro. Então, é uma situação um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, na comparação com a EIB, que por conta de uma propriedade com 160 cabeças de gado, o Brasil inteiro teve as exportações suspensas. Então, é uma dinâmica um pouco diferente. Mexeu alguma coisa com preço no mercado? Bom, Essas questões? a avicultura de corte ela convive com um quadro de sobreoferta desde o início do ano. Tá? Não teve grande impacto na formação de preços. A situação é bastante difícil para a avicultura de corte brasileira nesse momento. Estamos falando aí de margens bastante apertadas, tá? Milho e farelo de soja exercendo grande pressão sobre a margem operacional da atividade.
E agora, somando essa condição do boi gordo, que vai trabalhar um pouco mais pressionado, o ambiente para a avicultura é muito difícil. Resta uma alternativa diante desse cenário, é a redução de alojamento de pintos de corte, você reduzir a produção para você efetivamente conseguir se ajustar, adequar essa produção a essa realidade de consumo e realidade em relação a custos de nutrição animal. Tá? É muito seguro a gente afirmar que mesmo com influenza aviária nas proximidades, nas redondezas, o Brasil aí vai manter a liderança global de exportação de carne de frango ao longo desse ano. Deve exportar aí quase 4,8 milhões de toneladas de carne de frango em 2023. Então vamos ter aí um desempenho ainda muito positivo, até porque a influenza continua muito presente no hemisfério norte, em especial na Europa. Então, o Brasil tem boas oportunidades e boas chances de manter um bom ritmo de exportação ao longo desse ano. Bom, Fernando, eu acho que por hoje era isso. Vamos ver se a gente consegue marcar um bate-papo para a semana que vem para ver como é que está o desenrolar dessa questão, que o mercado até resolver, entre aspas, essa questão aí, o Brasil poder conseguir voltar a embarcar para a China, no caso da carne bovina, o mercado vai passar por uns maus bocados, né? É claro que a gente torce no lado do pecuarista que isso se resolva o mais rápido possível e que o país consiga manter aí as suas vendas externas para a China, que representa mais de 50% das exportações brasileiras, né, Fernando? Muito obrigado. Eu que agradeço a participação e se preparar, que vão ser dias aí de fortes emoções realmente. Então, ficar muito atento às notícias, aos vídeos que nós soltamos aqui, as notícias que soltamos na nossa agência, Agência Safras. É muito importante, é fundamental acompanhar de perto o que está acontecendo para conseguir tomar as decisões da maneira mais assertiva possível. Então, esse tipo de informação é prioritária e essencial nesse momento. E um recado importante, né, Fernando, é que a gente convive com muitas redes sociais, todos nós temos muitos grupos de mensagens e tem muita desinformação circulando que as pessoas compartilham sem conferir, sem ver se é verdade. Aqui no Safras a gente preza muito pelas informações confiáveis que a gente confere, confirma se realmente são verdade para passar aos nossos assinantes. Essa é a nossa responsabilidade e a nossa credibilidade vem de buscar sempre a informação mais correta e de qualidade para os nossos assinantes. Então, fique ligado e atento e buscando sempre as informações melhores aqui em safras.com.br. Você tem elas na nossa plataforma, porque aqui a gente confere tudo e realmente nesses grupos, né, Fernando, que a gente recebe todos os dias informações, vem muita bobagem e as pessoas às vezes acabam tomando decisões erradas com base nessas bobagens, né? Exatamente, tem que filtrar muito bem essas informações para que não haja prejuízos na hora de tomar as decisões. Então, muito cuidado com o que você acompanha e compartilha. Isso é fundamental hoje. Valeu, obrigado, Fernando. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.